Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui no canal. E hoje nós teremos o capítulo final do livro Lembranças que o Vento Traz. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da história. E em forma de gratidão, eu já peço que você deixe o seu apoio ao canal, pois é dando que se recebe. Então, dados os recados, vamos para o capítulo final. Confusa e indignada, Clarissa não sabia o que fazer ou pensar. Todos estavam abismados, e Luciano era o único que parecia raciocinar com mais clareza. Venha, Clarissa, chamou ele. Vamos sair. Por ora não há nada que possamos fazer. Mas é preciso enterrar a morta, cortou Jerusa apalermada. Depois, disse Clarissa. Agora preciso cuidar de Angelina. Ela requer cuidados. Clarissa levou a menina de volta ao quarto. Tinha vontade de lhe fazer milhões de perguntas, mas se conteve. Angelina estava profundamente triste e abalada, e não queria conversar. Clarissa pediu a Jerusa que lhe preparasse um chá, e a cunhada apareceu em seguida, trazendo na mão uma xícara fumegante. Beba, falou Clarissa, estendendo a xícara para Angelina. Vai lhe fazer bem. Ainda soluçando, Angelina sorviu o chá e deitou-se, pousando a cabeça no colo de Clarissa. Você pode ficar comigo? Perguntou, segurando a mão de Clarissa. Estou aqui do seu lado. Agora durma. Você precisa descansar. Mais tarde falaremos. Por favor, Clarissa, não me deixe sozinha. Você não está sozinha. Estou aqui com você. Clarissa deitou-se na cama ao lado de Angelina e abraçou-a com ternura. A menina estava quente e tremendo, e algumas gotinhas de suor escorriam pelo seu rosto. Ela ardia em febre, e logo adormeceu. O resto da noite foi agitado, e Clarissa permaneceu ao lado de Angelina, sem conseguir dormir. Havia muitas perguntas pipocando em sua mente que não lhe permitiam conciliar o sono. Quando o dia amanheceu, Clarissa ouviu batidas na porta e se levantou para abri-la. Era Tião, que vinha chamá-la. Senhor Abílio pediu para ver Vosmecê. Ela balançou a cabeça e retrucou. Onde ele está? Em minha casa. Está bem. Diga-lhe que já vou. Depois que ele saiu, ela foi até onde Angelina dormia e colocou a mão em sua testa. Estava fresca, o que demonstrava que a febre havia cedido. Clarissa saiu vagarosamente, foi a seu quarto, lavou-se e trocou-se. Depois foi bater na porta do quarto de Luciano. Pode entrar, falou ele. Ela abriu a porta e, vendo os dois sentados na cama, entrou e perguntou. Já acordados a esta hora? E alguém conseguiu dormir? Não, creio que não. Ela fez uma pausa e sentou-se na cama ao lado deles, acrescentando. O senhor Abílio quer falar comigo. Será que podem dar uma olhada em Angelina para mim? Ela está muito abalada, teve febre à noite e não quer ficar sozinha. Não se preocupe, Clarissa, tranquilizou Jerusa. Cuidarei dela pessoalmente. Vá ver o que o senhor Abílio tem a lhe dizer, disse Luciano. Creio que a conversa será bastante interessante. Agradecida, Clarissa se levantou e saiu, indo direto para a cabana de Tião. Quando entrou, o negro não estava ali. Apenas Abílio sentado no sofá, olhar perdido, cheio de olheiras. Também não dormira e passara a madrugada chorando. Quando ele a viu parada na porta, disse com brandura. Entre, Clarissa. Creio que precisamos conversar. Ela se sentou diante dele e o encarou, e ele indagou. Como está Angelina? Teve febre à noite, mas já está bem. Ele meneou a cabeça e prosseguiu. Pobre Angelina,
foi a que mais sofreu com tudo isso. Posso imaginar o pai escondendo a mãe doente dentro de sua própria casa. Por favor, Clarissa, não me condene. Ao menos escute o que eu tenho a dizer. Muito bem, estou esperando. Abílio respirou fundo, como que se enchendo de coragem, e começou. Há muito tempo, quando nós ainda morávamos no Rio de Janeiro, descobrimos que Leonor estava doente. Sua pele havia perdido a sensibilidade e surgiram algumas manchas avermelhadas aqui e ali. A princípio, pensamos que fosse apenas alguma alergia e fomos procurar um médico. Ele nem precisou examiná-la para dar o diagnóstico. Leonor estava com lepra, não havia a menor dúvida. O choque foi terrível. Tínhamos 2 filhos para criar e Angelina era pouco mais do que um bebê. Ficamos desesperados. Clarissa sentiu um aperto no coração e concordou. Posso imaginar. Pois bem, o médico aconselhou o isolamento. Não havia remédio algum para o tratamento e o resultado era a morte certa. Além disso, a doença era altamente contagiosa. Nessa época, ficamos sabendo que o único progresso da ciência com relação a essa enfermidade foi a descoberta de um bacilo. Afora isso, nada mais se sabia. O perigo do contágio era tão grande que nós não tínhamos escolha. Precisávamos afastar Leonor o mais rápido possível do contato com outras pessoas, principalmente com nossos filhos, dizia o médico, pois eles e eu seríamos os primeiros a ser contaminados. Era uma decisão muito difícil, porque os leprosos são marginalizados e temidos por todos, e não era isso, em absoluto, que eu queria para minha Leonor. Por outro lado, a pressão era muito grande, e o médico ameaçava contar às autoridades que colocariam nossa casa de quarentena. Você não faz ideia do quanto sofremos. Clarissa suspirou com pesar e acrescentou com voz sumida. Deve ter sido muito doloroso. Muito mais do que você imagina. Eu amava minha mulher, amava meus filhos. Como me separar dela? Como privar as crianças do contato com a mãe a quem adoravam? Foi então que ouvi falar de Cabo Frio. Foi por acaso, eu estava comprando jornais quando ouvi 2 homens conversando. Diziam que aqui havia um acampamento de leprosos e que conheciam um vizinho que havia sido mandado para cá. E havia? Não sei, nunca procurei saber de verdade, mas não foi isso o que me fez tomar a decisão de partir. Os homens disseram que a terra era muito bonita, banhada pelo mar, cheia de sol, e o principal, praticamente deserta. A cidade não passava de um vilarejo e havia muitos lugares desabitados. Eu saí dali mais animado. Tinha esperança de que, longe da imundície e da sujeira da capital, Leonor recuperasse as forças. Tudo arranjado, nomeei um gestor de negócios e partimos. Antes, porém, procurei um médico e lhe participei a minha resolução. Falei-lhe do acampamento e da minha intenção de internar Leonor ali. Ele concordou satisfeito e prometeu não contar nada a ninguém. Eu iria afastá-la do convívio social e não havia necessidade de expô-la à crueldade alheia. Assim, um dia, sem nos despedirmos de ninguém, partimos. O senhor não tinha medo? Medo de quê? Do contágio. O senhor mesmo disse que a lepra é altamente contagiosa. Não temia expor seus filhos? Não. Por uma razão que não sei definir, sempre tive a certeza de que nenhum de nós se contaminaria. E nenhum de nós efetivamente se contaminou. Mas eu não podia me arriscar com os outros. Sabia que outras pessoas poderiam se contaminar e sabia que Leonor seria execrada publicamente se ficasse na capital. O boato já havia se espalhado e até meu filho sofreu discriminações. Por isso não participamos nada a ninguém e viemos para cá, trazendo apenas Tião e a velha Olinda, que já morreu.
Eu já havia feito algumas viagens antes, procurando um lugar para ficarmos, e descobri esta casa. Ela era perfeita para nós, afastada da cidade, espaçosa, de frente para o mar. Leonor sempre gostou da praia e ficaria satisfeita em sair, tomar sol e banhos de mar, sem correr o risco de ser apedrejada. E viveram aqui durante muito tempo? Ninguém nunca desconfiou? No princípio, não. A casa fica distante da cidade e poucos são os que passam por aqui. Durante alguns anos, conseguimos permanecer incógnitos. As pessoas da vila não nos davam muita importância e eram raras as vezes em que eu aparecia em público. Quando precisávamos de algo, Tião ia à vila buscar. E o dinheiro? De que viviam? Como lhe disse, nomeei um gestor de negócios que até hoje vem de mês em mês para prestar contas. Sempre que ele vinha, não se demorava mais do que um dia, e Leonor não aparecia. Ele também não fazia perguntas. Pagava-lhe e ainda lhe pago muito bem, e ele jamais quis se arriscar a perder o emprego. Mas as pessoas descobriram, não é verdade? Sim, descobriram. E foram cruéis, muito cruéis. Como? O senhor me disse que ninguém aqui os conhecia ou lhes dava importância. É verdade, mas o destino é implacável e não podemos fugir às suas teias. Havia um certo homem, um certo senhor Caldeiras, próspero comerciante da cidade, que costumava comprar mercadorias no Rio de Janeiro para revendê-las em seu estabelecimento. Numa de suas viagens à capital, ele estava em uma loja de fazendas, conversando com o proprietário, quando um homem se aproximou curioso. Esse homem era um meu conhecido, que, ouvindo o senhor Caldeiras mencionar Cabo Frio, foi pedir notícias minhas. Perguntou-lhe se não conhecia nem o senhor Abílio Figueira Gomes, e Caldeiras respondeu que havia um tal de Abílio morando perto da praia, mas não sabia se era o mesmo. Pela descrição, chegaram à conclusão de que era a mesma pessoa. O homem, meio sem jeito, indagou se minha mulher estava no acampamento de leprosos, e o senhor Caldeiras se assustou. Por que estaria minha mulher nesse acampamento? Hernani respondeu-lhe que ouvira dizer que Leonor havia contraído a doença, mas não sabia se era verdade, e que, em virtude disso, eu havia me mudado com a família para Cabo Frio. Pronto, foi o que bastou. O senhor Caldeiras voltou para cá apavorado, certo de que havia uma leprosa vivendo entre eles, e que seria uma grande ameaça para toda a cidade. Mas vocês moram tão longe. Como puderam se sentir ameaçados? As pessoas se impressionam facilmente, Clarissa, e temem aquilo que não podem compreender. O fato é que um dia vieram bater à minha porta. Olinda ainda era viva e veio me avisar. Havia alguns cavalheiros do lado de fora que exigiam me falar. Acabrunhado, fui atender, e eles me fizeram sua reivindicação. Contaram-me que sabiam da existência de uma leprosa vivendo aqui e exigiam que ela fosse embora. Primeiro, tentei desmentir o fato e inventei que Leonor sofria de reumatismo. Em seguida, tentei ponderar, dizendo-lhes que ainda que Leonor estivesse com aquela doença horrível, não representaria nenhuma ameaça para ninguém, pois vivia trancada em casa e não tinha contato com outras pessoas. Mas eles estavam apavorados. Eu tinha filhos que frequentavam a escola. O que seria das outras crianças se eles também se contaminassem? Não. Ou Leonor ia embora, ou eles seriam obrigados a entregá-la às autoridades. Eu fiquei desesperado. Imagino. Foi quando a própria Leonor me apresentou a solução. No extremo esquerdo de nossa casa, bem no fim do corredor, havia um amplo salão, que os proprietários anteriores usavam como sala de música, com uma imensa clarabóia no teto e largas vidraças. Pois bem, Tião e eu cerramos a janela com tijolos e caiamos a casa toda, para não despertar a atenção.
Pelo lado de dentro, fechamos a porta que dava para o corredor e abrimos uma outra, por dentro do quarto de Leonor, ocultando-a atrás de um armário que funcionava, na verdade, como uma porta falsa. Tencionávamos, com isso, enganar qualquer um que entrasse e revistasse a casa. Seguindo pelo corredor, não encontraria nada, apenas a parede fechada, e nos aposentos de Leonor, apenas um quarto vazio. Tudo pronto, colocamos nosso plano em ação. Leonor escreveu um bilhete suicida, no qual se despedia de mim e das crianças, e desapareceu. Fingindo-me desesperado, fui procurar a ajuda dos pescadores, dizendo-lhes que minha esposa havia se atirado no mar. Ela estava doente, sentia fortes dores por causa do reumatismo e resolvera dar cabo da própria vida. As buscas se iniciaram, mas ninguém conseguiu encontrar o corpo. Até que um dia, de madrugada, dei ordens a Tião para que fosse sozinho à praia e lá jogasse um vestido rasgado de minha mulher. No dia seguinte, o vestido foi encontrado e eu fui chamado às pressas. Reconheci o vestido, atirei-me sobre ele, chorei desesperado, implorando pela vida de Leonor. Meu Deus! Eu chorava mesmo a minha dor. Embora com vida, tive que emparedar a minha mulher para que ninguém a encontrasse, para que não a levassem de mim, para que ela não sofresse ainda mais. E seus filhos? Sabiam o que o Senhor havia feito? Sabiam. Nunca os enganei. Quando Angelina soube, ficou profundamente abalada. E Vicente, revoltado. Ele não entendia por que as coisas tinham que ser daquele jeito e me julgou um covarde que emparedara sua mãe só para se ver livre de um problema. Nesse momento, Clarissa baixou os olhos, envergonhada, e acabou por confessar. Perdoe-me, seu Abílio, mas também pensei assim. Julguei-o não um covarde, mas um assassino. Para mim, o senhor havia matado sua esposa por piedade ou para se livrar de um estorvo. Julgou-me muito mal, Clarissa. Emparedei minha Leonor porque não podia deixá-la, porque morreria lutando para salvá-la. Eu jamais teria deixado que a tirassem de mim, e ela sabia que eu daria a vida em sua defesa. O que seria de nossos filhos? Com certeza seriam levados e entregues a algum tutor interesseiro, que só cuidaria deles para colocar a mão em nosso dinheiro. Não, Clarissa, não sou um assassino, muito menos covarde. Sou apenas um homem que, por amor, foi capaz de mentir e enganar, é verdade, mas para salvar a razão de sua existência. Sou culpado? Sim. Criminoso? Também. Mas meu crime não é o de homicídio. Sou culpado de poligamia, pois me casei em segunda núpcias, estando ainda viva minha primeira esposa. Se sua esposa ainda vivia, por que o senhor se casou comigo? No dia em que decidimos colocar Leonor naquele quarto, foi como se ela estivesse mesmo morta para o mundo. Eu tinha medo de que alguém aparecesse de repente e a surpreendesse. Além disso, a doença ia evoluindo e a pele, aos poucos, começou a descascar e imensas feridas foram se abrindo pelo seu corpo. Eu presenciei, dia a dia, minha adorada esposa ir se decompondo em vida, e isso foi motivo de imensa dor. No entanto, precisava também pensar nos meus filhos. Com a morte de Olinda, nossa casa se transformou num pandemônio. Era preciso a mão de uma mulher para colocar tudo em ordem, ajudar na educação das crianças. Pensei em uma criada, mas Leonor não concordou. Eu precisava de uma mulher, de uma esposa, alguém que me amasse e as crianças, e que nos tratasse com respeito. Por isso resolveu comprar-me. Ele olhou para ela transtornado, sentindo imenso remorso pelo que havia feito, e continuou. Sei que não devia,
mas não planejei nada. Depois que Leonor morreu, eu passei a viajar ao Rio de Janeiro na esperança de encontrar alguém que me servisse. Fiz contato com meus antigos conhecidos e contei-lhes que Leonor havia morrido e que eu precisava me casar novamente. Foi quando encontrei o comendador Travassos. Ele estava conversando com seu pai e nos apresentou. Quando soube que ele tinha uma filha solteira e que precisava de dinheiro, a ideia me ocorreu. Ofereci-lhe muito dinheiro em troca de sua mão, e ele aceitou. Quando a conheci, quase mudei de ideia. Você era tão bonita, tão jovem. Que direito possuía eu de estragar a sua vida? Mas meu desespero foi maior, e levei o plano avante. Casei-me com você, e roubei-lhe a chance de ser feliz. Clarissa chorava emocionada. Estava profundamente tocada pelas palavras daquele homem. Julgara-o um monstro, mas só agora via o homem maravilhoso que ele era. Não se dando conta do que lhe ia no coração, Abílio prosseguiu. Confesso que cheguei a desejar que partisse. Ao contrário do que eu imaginava, você nunca se deixou dominar, e foi ficando difícil controlá-la. Eu sabia que você suspeitava de algo, mas fiquei chocado quando me falou de suas desconfianças. Contudo, não podia desistir. Leonor piorava a olhos vistos. Havia noites em que ela chorava e gemia. Eram gemidos que eu escutava. Sim, principalmente quando ventava. Leonor dava livre curso ao seu sofrimento e gemia em voz alta, pensando que o vento acobertaria o seu lamento. Mas você percebeu e passou a rezar em seu quarto, achando que ela estava morta e que sua alma se encontrava desassossegada. O que não deixou de ser verdade. Dona Leonor estava mesmo abalada, não é? A cada dia sua doença avançava e ela sentia muitas dores. Quando escutava suas preces pela parede do quarto, muitas vezes não conseguia se conter e chorava baixinho, socando o fundo do armário que lhe vedava a saída. E nós que pensávamos que era o seu espírito. Pobre Dona Leonor, como deve ter sofrido. Sofreu muito, todos sofremos. Eu era obrigada a presenciar o seu sofrimento em silêncio, cuidando delas escondidas, com medo até de pensar em seu nome. Deve ter sido muito difícil cuidar dela, alimentá-la. Você nem pode imaginar. Depois que todos dormiam, eu ia ao seu quarto e lhe levava comida e água suficiente para todo o dia seguinte. Ela chorava e aceitava a alimentação. Comia aquela comida fria e sem graça, mas nunca se queixou. Ele deu uma pausa, contido pelas lágrimas, e continuou. Fazíamos tudo à noite, Tião e eu. Trocávamos os baldes com suas necessidades. Levávamos água para que se banhasse e lavasse ela mesma suas roupas sujas. Não podíamos nos arriscar a que você visse os seus vestidos no varal. E eu nunca percebi. Acobertado pela escuridão da noite, eu afastava o armário e abria a janela de seu quarto, só um pouquinho, para que ela pudesse respirar ar fresco. Parou novamente, chorando emocionado. Como eu a amava! Só com muito amor para enfrentar uma situação como essa. E ela deve tê-lo amado muito também. Uma noite, não podendo mais resistir, ela abriu a porta do quarto e fugiu, correndo para a praia. Eu ouvi quando ela saiu do quarto e corri atrás dela. Ela estava desesperada e queria mesmo se matar. Caminhava com dificuldade e levou muito tempo para alcançar a areia. Seu corpo estava todo doído e necrosado. Já havia perdido alguns pedaços. Eu tinha medo até de tocar nela e lhe causar mais dor. Por isso, ia conversando, tentando chamá-la à razão, implorando que ela voltasse ao quarto.
mas ela não me atendia e ia caminhando em direção ao mar. Quando as ondas começaram a bater nela, não pude mais me conter. Precisava impedir que ela fizesse alguma loucura. Da forma mais suave que podia, enlacei o seu corpo e puxei-a para mim. E ela gemeu de dor, desmaiando em meus braços. Pude então erguê-la e trazê-la de volta, rezando para que ninguém nos visse. Foi na noite em que Luciano os seguiu, não foi? Sim, foi. Ao entrar, percebi o jarro caído e partido e tive medo. Implorei a Deus que não houvesse ninguém ali e fui andando. Realmente, Luciano se assustou e voltou para o quarto. Só o que pôde ver foram duas sombras lutando na praia. Graças a Deus que a distância é longa e estava escuro. Ao passar pelo quarto de Vicente, bati de leve e ele atendeu, seguindo-me em silêncio. De volta ao quarto de Leonor, ajeitei-a na cama e contei a Vicente o que havia acontecido. E foi então que combinamos aquela história. Ao ver o estado da mãe, Vicente ficou chocado. Fazia poucos dias. Tivéramos uma conversa e nos entendéramos, o que foi uma bênção de Deus. No entanto, atendendo ao pedido de Leonor, proibi que meus filhos a visitassem, a fim de lhes poupar a terrível visão da mãe, que ia apodrecendo em vida. Deve ter sido horrível. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu sabia o quanto meus filhos a amavam e sei que lhes dei um fardo pesado demais para suportar, principalmente para Angelina, que sempre sentiu muitas saudades da mãe. Vicente, embora tivesse se revoltado a princípio, em seu íntimo, sabia que aquela era a nossa única saída e se manteve firme, guardando nosso segredo a 7 chaves. Angelina também, só que é ainda uma criança, mais frágil, carente dos cuidados maternos, e sua presença, Clarissa, veio trazer um pouco de alegria ao seu coraçãozinho, tão jovem e já tão combalido pela vida. Emocionada, Clarissa se levantou e se aproximou de Abílio, que se contraiu todo à sua proximidade. Ele a amava, mas tinha medo dela. Sempre fria e distante, seu coração pendia para o filho. Naquele momento, contudo, Clarissa só conseguia pensar em Abílio e aproximou-se de seu rosto. Roçou-lhe a face com os lábios, sentindo o sal de suas lágrimas em sua boca. Abílio fechou os olhos, afastou-a gentilmente e considerou. Clarissa, não. Sei que você e Vicente... Ela colocou o dedo sobre seus lábios e se levantou, puxando-o pela mão e fitando-o diretamente nos olhos. Ele estava tão emocionado que não conseguia falar, e ela ergueu-se na ponta dos pés, enlaçou o seu pescoço e deu-lhe um abraço apertado, deixando que toda a sua amorosidade fluísse para o coração de Abílio. Quando o soltou, ele chorava de mansinho e disse com emoção: Obrigado. Ela sorriu para ele e tornou com voz amena: Venha, seu Abílio, precisamos providenciar o funeral. Epílogo. Clarissa deixou Abílio aos cuidados de Tião e foi ao quarto de Luciano. O marido estava muito abalado e ela precisava tomar as providências necessárias. Entrou discretamente e contou tudo o que Abílio lhe narrara. Luciano e Jerusa ficaram perplexos. Jamais poderiam imaginar uma coisa daquelas. Esconder a mulher durante todos aqueles anos. Quem diria? Foi por isso que nunca senti a presença do espírito de Dona Leonor, considerou Luciano. É verdade, concordou Jerusa. Como sentir a presença de uma alma que ainda não havia morrido? Clarissa, ponderou Luciano. Entendo os motivos do Sr. Abílio, mas ele errou e muito. Não vou nem questionar o fato dele ter mantido a mulher oculta durante todos esses anos. Eu, no seu lugar, talvez fizesse a mesma coisa.
Mas ele se casou com você quando ainda era casado. Isso se chama poligamia e é crime pelas nossas leis. Precisamos contar à polícia. O Sr. Abílio deve ser denunciado. Por que, Luciano? Objetou Clarissa. Por que temos que contar à polícia? As coisas já não estão resolvidas assim desse jeito? Não acha que o Sr. Abílio já sofreu bastante? E os filhos? O que será deles? O que será de Angelina? Será que você não percebe? Com isso, nós podemos anular o seu casamento. Você ficará livre, poderá se casar de novo. Quem foi que disse que eu quero essa liberdade? Não quer? Antes talvez quisesse, mas agora não. Não posso. Seu Abílio precisa de mim. Angelina precisa de mim. Não posso deixá-los. Mas Clarissa, o Sr. Abílio cometeu um crime. Será que temos o direito de acobertá-lo? E daí que ele cometeu um crime? Quem se importa com isso? Ora essa, as leis nesse caso são ineficazes contra o sofrimento humano. Não é justo que um homem seja punido por haver sofrido tanto. O Sr. Abílio não foi honesto nem com você nem com ninguém, objetou Luciano, começando a se irritar. Ele mentiu e enganou a todos durante vários anos. Acha que isso é correto? O que é correto para você? Trancafiá-lo numa cela, como se ele fosse um criminoso comum? Ora, Luciano, onde está o seu espírito cristão? Não se apieda do sofrimento dele? Não é isso. É apenas uma questão de certo e errado. O Sr. Abílio errou. Deve pagar pelo seu erro. Creio que ele já pagou o suficiente. Não percebe o quanto sofreu? Ele mesmo se puniu. Não precisa de mais ninguém para o castigar. Nós não temos esse direito. Não temos? Não. Ou melhor, você não tem. Se alguém deveria se queixar, esse alguém seria eu. Mas eu não me queixo. Não quero puni-lo. Não quero que ele sofra mais. Ao contrário, quero que ele seja feliz. Ele já sofreu bastante e agora merece ser feliz ao lado da mulher e dos filhos. Que mulher? Sou casada com ele, não sou? Luciano quedou desanimado. Não adiantava discutir com Clarissa. Ela era voluntariosa e decidida, e ninguém conseguia fazer com que mudasse de ideia. Clarissa tem razão, objetou Jerusa. Caberia a ela denunciá-lo. Mas se ela não quer, se pretende continuar a viver com ele depois disso, então está tudo certo. Ninguém melhor do que ela para saber o que é melhor para si. É isso mesmo, Luciano. Por favor, não faça nada. Guarde esse segredo. Em nome da minha felicidade, não diga nada a ninguém. Nós temos o dever de revelar a verdade, insistia Luciano. Não nos cabe ocultá-la ou desvirtuá-la, sob pena de estarmos compactuando com um erro. Quer ser acusada de cúmplice nesse crime? Você está sendo intransigente. Apega-se à verdade sem se dar conta de que ela, nesse caso, não irá beneficiar ninguém. Não foi por isso que você tanto lutou? Para desvendar esse mistério todo? Lutei para descobrir a verdade porque achei que somente ela poderia trazer a justiça. Mas que justiça é essa que condena um homem que já se puniu e sofreu no cárcere da própria consciência? Não sei, Clarissa. Tenho medo das consequências de ocultarmos a verdade. Não vai haver consequência alguma. Se seu Abílio tivesse cometido a poligamia com o intuito de obter alguma vantagem pessoal, eu não diria nada. Mas ele agiu por instinto e desespero, pensando estar fazendo um bem aos filhos. Mas e você? Que bem ele lhe fez? Fez-me o bem de aprender a amá-lo. Luciano abriu a boca abismado.
e ficou alguns minutos pensativo. Sentia-se no dever de revelar a verdade, mas reconhecia que ninguém se beneficiaria com ela. Angelina ficaria órfã, Vicente mais revoltado ainda, e Clarissa sofreria. Que direito teria ele de estragar a felicidade daquelas pessoas, só porque se intitulara defensor da verdade? Ele suspirou e, dando de ombros, acabou por dizer: Não entendo você, Clarissa. Numa hora odeia o Sr. Abílio e no momento seguinte diz que o ama. Ela não respondeu. Está certo. Se é o que quer, seja feita sua vontade. Só espero que não se arrependa mais tarde. Obrigada, Luciano. E esteja certo, não me arrependerei. Quando Clarissa desceu com Luciano e Jerusa, Abílio se encontrava na sala em companhia dos filhos e de Tião, esperando para ouvir a decisão que eles haviam tomado. Logo que os viu chegar, Vicente perguntou apressado: E então, Clarissa, o que decidiram? Luciano adiantou-se, pigarreou e começou a dizer: Bem, seu Abílio, não posso dizer que concordo com o que o senhor fez à minha irmã, mas não vou julgá-lo. Se Clarissa o aceitou, quem sou eu para o recriminar? Ela me pediu que não dissesse nada a ninguém, e embora não consiga entender os seus motivos, só me resta respeitá-los. O senhor não precisa se preocupar nem comigo, nem com Jerusa. Tem a minha palavra de homem e cavalheiro de que jamais diremos nada a ninguém. Será um segredo que levaremos para o túmulo. Abílio levantou-se e estendeu-lhe a mão, dizendo comovido: Muito obrigado. Dali foram cuidar do enterro. Era preciso sepultar Leonor o mais depressa possível. O corpo, já bastante danificado, estaria em rápido estado de decomposição. Luciano e Vicente cavaram uma cova atrás da casa de Tião, bem perto de onde começava o matagal, e Abílio levou o corpo para lá. Clarissa fez uma breve oração, pedindo a Deus que a recebesse e confortasse, e Tião jogou terra e areia sobre o túmulo, batendo bem com a pá para que ninguém percebesse, e plantou sobre ele algumas flores. No dia seguinte, Luciano e Jerusa partiram. Luciano ainda tentou convencer Clarissa a seguir com eles, mas ela recusou. Obrigada, Luciano, mas não posso e nem quero. Meu lugar é aqui, ao lado de meu marido e de minha filha. Filha? Considero Angelina minha filha, a quem devo educar e cuidar com todo o carinho e atenção. Está certo, Clarissa, não vou discutir. Fico feliz que tenha conseguido me compreender. Luciano abraçou a irmã emocionado e falou, a voz embargada: Adeus, minha irmã. Adeus, meu querido, dê lembranças minhas a todos. Em seguida, Clarissa estreitou Jerusa e lhe deu um beijo na face, acrescentando emocionada: Adeus, Jerusa, cuide-se bem e cuide bem de meu irmão. Pode deixar, Clarissa, falou Jerusa em lágrimas. Luciano estendeu a mão para Abílio e declarou cheio de emoção: Adeus, seu Abílio. Espero que possa fazer minha irmã feliz daqui para frente. Não se preocupe, seu Luciano. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que Clarissa seja feliz. Inclusive deixá-la partir. Sem rancores, sem mágoas. Clarissa interrompeu o marido com um gesto decisivo e retrucou: Por que quer se livrar de mim? Ele segurou a sua mão com força, sorriu para ela e não respondeu. Não precisava. Seus olhos tinham a resposta. Após as despedidas, Luciano e Jerusa partiram. Não quiseram que Clarissa fosse levá-los no porto. Sentiriam muitas saudades e queriam guardar a lembrança de seu sorriso e não das lágrimas da despedida. Vendo o carro de boi se afastar, Clarissa acenou para eles e correu para a estradinha, falando enquanto corria: Luciano, diga a papai que já o perdoei pelo que fez.
Diga-lhe que o amo, a ele e a Valentina. Poucos dias depois, Vicente foi bater à porta do quarto de Clarissa, e ela, ao vê-lo, assustou-se e já ia recriminá-lo. Vicente, por favor. Não tenha medo, Clarissa, não vou importuná-la. Vim aqui me despedir. Despedir-se? Para onde vai? Para o Rio de Janeiro. Parto amanhã para a capital para ingressar na faculdade. Mas já? Tão de repente? Achei melhor. Não há por que esperar o início do ano letivo. Assim já vou me acostumando aos novos ares. Ela não disse nada e ele murmurou. Clarissa... O que é? Bem, não sei como lhe dizer isso, mas... O que, Vicente? Fale, pelo amor de Deus. Gostaria que soubesse que gosto muito de você, mas jamais poderíamos ser felizes. Eu sei, também gosto muito de você, mas sinto que não o amo. No passado, talvez. Hoje, porém, sei que meu lugar é ao lado de seu pai. Fico feliz por você. Eu também jamais poderia construir a minha felicidade sobre a desgraça de meu pai. Ele já sofreu muito e não merece sofrer mais. Ao contrário, merece ser feliz. Merece uma mulher feito você. Clarissa sorriu satisfeita. Gostava muito de Vicente, mas jamais poderia ser sua. Agora sabia que amava Bílio e queria estar pronta para tê-lo de volta. Saberia reconquistá-lo. Ele também a amava. E depois havia Angelina. Ela estava por demais afeiçoada à menina para abandoná-la. Angelina já via nela a figura da mãe, e depois que Leonor morreu, passou a solicitá-la ainda mais. Angelina gostava de estar junto dela, sentia-se protegida a seu lado. E qual não foi o seu espanto quando ela abraçou-a e pediu: Posso chamá-la de mamãe? Clarissa enlaçou-a comovida, beijando-a repetidas vezes nas faces. Amava muito aquela menina e sentia-se responsável por ela. Não lhe dera a vida, mas era como se lhe devesse a vida, e respondeu com emoção: Nada me faria mais feliz, Angelina. Angelina abraçou-a. Estava feliz e emocionada. Não queria substituir a mãe em seu coração. Queria acrescentar Clarissa a ele. O amor não tem limites, e Angelina era capaz de amar Leonor e Clarissa sem que tivesse que abrir mão de uma para amar a outra. No dia seguinte, Vicente partiu, e Clarissa foi com Abílio e Angelina levá-lo até ao porto. Tonha, a seu lado, sorria satisfeita, certa do dever cumprido. Executara sua missão e poderia partir. Sempre pronta, porém, para atender a qualquer chamado de Clarissa. Ao ver o navio ali parado, Clarissa sentia um calafrio. Não poderia ter partido com o irmão, ainda que desejasse. Enquanto vivesse, jamais entraria no navio de novo. Quando o navio apitou e começou a se mover, ela teve um estremecimento. Vagarosamente, o navio atravessava o canal de Itajuru, auxiliado por um barquinho, e ela acenou para o enteado, debruçado sobre a amurada. Fazia calor, mas ela suava frio. Instintivamente, apertou o braço de Abílio, que segurou a sua mão. Notando que ela estava gelada e trêmula, apertou-a entre as suas e perguntou: Com medo? Ela sorriu para ele e derramou lágrimas de emoção. Naquele momento, perto dele, sentia como se nada a pudesse atingir. Sentia-se segura ao lado dele. Sentia que o amava. Carinhosamente, ela segurou seu queixo, ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o delicadamente nos lábios, sentindo novamente em sua boca o sal das lágrimas que ele derramava. Ele teve um tremor de satisfação e estreitou-a de encontro ao peito. Terminado o beijo, Clarissa olhou para ele com ternura e sussurrou a voz carregada de amor:
Não, Abílio, não há mais o que temer. Fim.